Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês neste canal para que a palavra que está dentro do meu coração encontre guarida dentro do coração de vocês. Que esta palavra sirva para a edificação, para o enlevo espiritual dos participantes deste abençoado canal Grama Cristã. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra e já confesso a vocês que será diferente. Começo hoje não um estudo, mas uma mensagem dividida em 4 tópicos. Algo que Deus me deu e que eu quero dividir com vocês. E para que não fique muito cansativo, muito monótono, vou dividir em 4 partes. Essa é a primeira de 4. Para isso, eu vou usar o texto do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Capítulo 14, versículo de número 6. Está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a parte A do versículo, tá bom? Nessa mensagem, como eu disse, eu gostaria de falar didaticamente sobre o Jesus ontológico. A ontologia estuda o ser das coisas, certo? O ser de cada uma das coisas que nós conhecemos. E nós temos como saber, através deste versículo que eu li, a ontologia de Deus, ou o ser de Deus, ou o ser de Jesus. Esse é um conceito aristotélico. Aristóteles falou sobre a ontologia, lá na Grécia, e também é um texto heideggeriano, de Martin Heidegger, outro filósofo que se debruçou sobre o tema da ontologia. E nada melhor de saber da ontologia de um ser do próprio ser. Então, o que Deus diz a respeito de si mesmo, ou no contexto que nós traremos aqui, o que Jesus diz sobre o seu próprio ser. É sobre isso que eu quero tratar. É sobre o ser de Deus ou o ser de Jesus. Hoje vai ser só uma introdução do Eu Sou. No segundo vídeo nós trataremos sobre o primeiro ser de Jesus, onde ele fala: Eu sou o caminho. Na terceira mensagem, o segundo ser de Jesus: Eu sou a verdade. E na quarta mensagem, trataremos sobre o terceiro ser de Jesus: Eu sou a vida. Então hoje, como uma introdução sobre esse tema, sobre esta mensagem, eu quero falar das vezes quando Jesus ou Deus fala o eu sou. Trazendo um contexto imediato desta passagem lida, nós vemos que Jesus está num momento de intimidade com os seus discípulos. Eles estão numa certa zona de conforto, onde eles começam a fazer perguntas para Jesus. E as perguntas que os discípulos fazem, elas diferem das perguntas que outros departamentos, outras pessoas, outros grupos fazem a respeito de Jesus. Os religiosos, por exemplo, faziam uma espécie de pergunta para Jesus: quem é o meu próximo, por exemplo? E Jesus tinha que explicar. Eram perguntas diferentes também da plebe, do povo em geral, que perguntava para Jesus, por exemplo: você ainda não tem 50 anos e já vistes Abraão? Essa é uma espécie de pergunta que o povo fazia para Jesus. E até mesmo diferente da pergunta das hostes demoníacas quando se encontravam com Jesus. Ó Nazareno, já viestes aqui antes do tempo para nos atormentar? As perguntas dos discípulos, elas têm um nível de profundidade um pouco maior.
Senhor, lavas os pés a mim? Como Pedro lhe perguntou. Ou outro perguntou para ele, quem é? João perguntando para ele, quem é que vai te trair? Né? Ou outro perguntando para ele, para onde vais? Então, nesse momento, os discípulos estão recebendo um consolo da parte de Jesus, porque Jesus está dizendo que ele vai embora, de que ele vai morrer e de que ele não estará mais na presença deles. Então, inesperadamente, Tomé lhe pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Essa é a pergunta de Tomé, uma pergunta relevante, eu diria, né? E faz com que tire de Jesus a resposta da qual nós vamos nos debruçar as próximas semanas sobre a sua ontologia, sobre o seu próprio ser. Então Jesus fala para ele que eu sou. Eu sou. Ele se revela assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou a Deus se não for por mim. Essa é uma grande verdade. O eu sou está na Bíblia desde o Gênesis. O eu sou, na verdade, é a maneira como Deus decide se revelar para a humanidade. Deus, ele precisa descer ao nosso nível para se fazer compreender. Deus precisa falar, Deus precisa ser audível, humanamente falando, para que ele possa se comunicar com a sua criatura. Ele fez isso no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Ele se revela a Adão e Eva ali de uma forma presencial, eu diria, passeando com eles no jardim, conversando com eles na viração do dia. Deus também se revela a Abraão, primeiramente em uma voz, não sei se audível, ou na sua consciência, ou no seu coração, que é o seu sentimento, e depois também fisicamente falando, né? Numa teofania, onde ele come, onde ele bebe juntamente com Abraão, onde ele conversa, onde Abraão discute com ele sobre determinado assunto, né? Depois também, já na época mosaica, Deus se revela a Moisés através da nuvem, da presença na tenda da congregação, onde Deus descia na nuvem e falava com Moisés. E a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Deus trava diálogos, Deus tem ali reuniões com Moisés, onde ele se revela, onde ele diz o eu sou para Moisés, onde ele se revela Yahvé, onde ele se revela Senhor de toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda na antiga aliança, nós vemos Deus se manifestando para várias pessoas de diversas formas. Ele é o anjo do Senhor que aparece para Manoá, pai de Sansão, onde ele também ali faz promessas ao filho do casal que iria nascer. Ele se revela a Jó por meio de um redemoinho, de dentro de um redemoinho. Ele se revela a Elias numa voz, num cicio tranquilo e suave, de dentro da caverna. Ele se revela a Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo o quarto homem que andava com eles por dentro da fornalha. Ele se revela ao rei Belsazar em uma mão de homem escrevendo no estuco da parede. Deus, ele se revela, Deus, ele se mostra, Deus, ele diz o eu sou em várias ocasiões para vários personagens da Bíblia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele é o eu sou. Ele precisa se revelar. Ele precisa tomar frente. Ele precisa dar o primeiro passo. Ele precisa adequar a mensagem para que nós possamos ouvir e compreender.
E na revelação de Deus, nós conseguimos ver um pouco, um vislumbre da sua glória, um resquício da sua essência. É através do eu sou que nós o conhecemos melhor, de que nós podemos travar um relacionamento mais íntimo com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas com a antiga aliança chegando ao fim, e aí no período transicional ali, interbíblico, e Malaquias morre e passa por aquele período, e chegamos à época de Jesus, o Império Romano domina a terra, e com a chegada da nova aliança, o foco sai da voz e das manifestações teofânicas de Deus do antigo pacto, e Deus agora vem morar, tabernacular com o seu povo na terra. Ele deixa a sua glória, ele se despe da sua divindade, da sua glória, ele para poder encarnar, se revestir de carne e morar juntamente conosco, viver a nossa vida, sentir as nossas dores, saber das nossas mazelas e assim conviver conosco, mostrar verdadeiramente para nós o verdadeiro rosto de Deus, aquilo que Deus é. Jesus veio mostrar para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Deus está não mais esporadicamente. As manifestações agora não são mais esporádicas, mas Deus está full time com o seu povo aqui na terra através de Jesus. Ele chama os discípulos para estarem com Ele, para acordarem com Ele, para comerem com Ele, para caminharem e jordanearem com Ele, para dormirem com Ele, para estarem com Ele. Essa agora é a nova perspectiva, é a nova revelação de Deus, é a nova ontologia do seu ser. Agora Deus se revela através de Jesus, uma nova essência, uma nova perspectiva para todos aqueles que estão ali vivendo e convivendo com Jesus, vejam verdadeiramente o rosto de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o amor extravagante de Deus para com a humanidade. É Ele se revelar, humanamente falando, para nós através de Jesus. Aquele que, segundo a Bíblia, habita na luz inacessível, de repente sai dessa inacessibilidade, vem para a terra tabernacular, se encarnar para aqueles que vivem em densas trevas. Esse é o novo eu sou de Deus. O eu sou de Deus é Jesus. E depois desta revelação, depois deste início, depois desses primórdios, onde nós vemos, ouvimos Deus agir e atuar na antiga aliança, agora Jesus vem mostrar o rosto de seu Pai na nova aliança, e ele traz consigo 3 grandes revelações. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é sobre isso que nós falaremos nas próximas semanas. Semana que vem estudaremos ou falaremos sobre Eu sou o caminho. Deus abençoe a sua vida, em nome de